Nós vamos fazer contato com o cientista político, coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, tudo bom, Glauco? Tudo certo dentro do contexto, né, Cláudio? Mas eu queria saber de você primeiro a respeito do balanço dessas eleições de 2020, né, que tiveram o segundo turno concluído nesse domingo. Que saldo a gente tem? O que você analisa a partir desse cenário que se desenha agora, Cláudio? Olha, acho que talvez o principal fator, né, que pode ser destacado dessa eleição é um empenho muito bom dos partidos assim chamada direita tradicional no Brasil, né? Tanto daqueles que compõem o assim chamado centrão, né? PSD, PP, PL, republicanos, PP, enfim, todos esses partidos aí se houveram bem nessa eleição, tiveram um crescimento em número de prefeituras, né? E hoje, inclusive, lideram, quando você considera no geral, a maior parte deles, o ranking do número de prefeitos, né? MDB e PSDB ainda mantêm um número de prefeituras grande, mas os dois perderam em número absoluto de prefeitos, né? Embora ainda sejam entre os partidos mais significativos do ponto de vista de municípios governados e mesmo do ponto de vista de cidadãos governados, eles tiveram aí uma perda líquida, mas se mantém na briga, né? O DEM é outro partido que tem aí um destaque, é um partido que cresceu bastante também nessa eleição. Diria que o coloca, inclusive, numa situação de talvez um partido protagonista do próximo processo político, né, dos próximos 2 anos, porque tem aí lideranças nacionais, pode eventualmente lançar algum nome forte à presidência da República. Eu acho que o DEM é um ator que precisa ser olhado com bastante atenção, considerando a maneira como sai dessas eleições municipais. E, de outro lado, quem são os derrotados dessa eleição? Primeiro de todos, o presidente Bolsonaro, que claramente, ao ir para a eleição sem ter um partido político, abriu mão do que os presidentes anteriores, Lula, Fernando Henrique, todos tiveram, né, que foi fazer o seu partido crescer durante seu governo nas eleições municipais, né? PSDB cresceu durante o governo Fernando Henrique, o PT cresceu durante o governo Lula, mesmo ainda durante o primeiro governo Dilma, e o Bolsonaro, ao brigar com o PSL, ao destruir essa relação, e claro, né, mesmo tendo a conduta que teve na presidência da República, a gente não sabe exatamente se ele tivesse mantido uma boa relação com o PSL, como é que seria, mas o fato é, ao brigar com o PSL, sair do partido, naufragou do ponto de vista de um projeto partidário, né? O próprio Aliança pelo Brasil, que ele queria criar, fracassou também. Ele acabou se articulando com uma ou outra candidatura espalhada pelo país, até de vereador em cidade pequenininha. No geral, se deu mal nessas tentativas, as candidaturas apoiadas pelo Bolsonaro foram mal, e aí pode-se dizer que ele é um perdedor líquido. E, finalmente, o campo da esquerda. O campo da esquerda, eu entendo que, quando você considera como um todo, também saiu derrotado dessas eleições. Aí a questão são os números, né? Todos os partidos de esquerda perderam prefeitos, né? Saíram com menos prefeitos do que tinham, com a exceção do PSOL. O PSOL é o único partido da esquerda que aumentou, mas o PSOL é um partido muito pequenininho, então ele sobe de 2 para 5 prefeitos. Você vai falar, mais do que dobrou. Mas veja, nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, 5 prefeitos é muito pouco dentro desse cenário. Claro que tem uma conquista muito importante, como a de Belém, tem uma outra conquista importante que é ter ido para o segundo turno em São Paulo, no caso do PSOL, e mesmo se posicionado de forma razoavelmente boa em diversos municípios importantes do país. Chegou em segundo lugar em Belo Horizonte, por exemplo, lá com a Aura Carolina. Então, é um partido que teve, evidentemente, um progresso, mas ele destoa do resto do campo da esquerda desse ponto de vista, né, que perdeu prefeituras e, com isso, sai, num certo sentido, enfraquecido. E diria que há uma fragmentação de poder também no interior da esquerda. Hoje é difícil dizer que qualquer um dos partidos de esquerda possa se impor aos demais como um protagonista incontestável. Vai ser preciso conversar muito para qualquer tipo de articulação nesse campo. Agora, quando a gente fala de derrota do bolsonarismo nessas eleições, em especial no segundo turno, ali nos grandes centros urbanos, a gente viu diversas campanhas que não são exatamente bolsonaristas, usando ali da questão moral como arma política, né? Vimos aí desde acusações aí em relação a zoofilia, a comer carne de cachorro, coisas absurdas, assim como também as tradicionais relacionadas a aborto, a questão de gênero, também a chamada ideologia de gênero, que não existe, né, sendo ensinada em escolas. Claro que a questão moral sempre foi presente, em especial em eleições locais, mas
parece que nesse segundo turno aqui elas foram mais usadas, utilizadas como estratégia de arma política, até porque a gente tem uma possibilidade de alcance muito maior das fake news e desse tipo de boato por meio de WhatsApp e redes sociais. Você não acha, Cláudio, que apesar do bolsonarismo ter sido derrotado, em especial na figura exatamente do presidente Jair Bolsonaro, os valores bolsonaristas acabaram não se difundindo em algumas campanhas da chamada direita tradicional? Eu acho que sim, isso realmente aconteceu. Você tem isso porque existe uma parcela importante do eleitorado que é muito conservadora do ponto de vista desses valores morais, né? Sobretudo quando você considera o eleitorado evangélico, em que esses valores mais fortes ainda, e na qual, né, essa parcela do eleitorado, você tem inclusive um apoio maior ao presidente Bolsonaro, por exemplo, e à sua agenda, do que entre o resto da população, né? E como os candidatos vão atrás desses votos, acabam geralmente sinalizando para esse eleitorado. E é bom lembrar que os partidos da direita tradicional, os partidos de adesão, né, esses todos que eu mencionei do chamado Centrão, é neles que está o grosso da bancada evangélica, né? E aí, consequentemente, fazem esse tipo de sinalização. Mas para a gente ver como a coisa vai longe, até no caso, por exemplo, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, teve um candidato do PT que assinou uma carta se comprometendo exatamente com esses valores. Acabou derrotado por uma margem muito apertada na eleição, mas teve que, ou se sentiu na obrigação, de alguma maneira ali, de sinalizar para esse eleitorado dizendo que era contra, como você bem apontou, essa inexistente ideologia de gênero, né? Enfim, contra uma educação sexual nas escolas, contra coisas do tipo, né? Dada a pressão eleitoral. Acho que é um equívoco, evidentemente, fazer isso, mas até o candidato do PT em São Gonçalo acabou fazendo. Esse é outro ponto, né? Quando a gente lembra, por exemplo, das acusações ali feitas por José Serra em 2010 contra Dilma Rousseff na campanha do segundo turno, que também tocava nessa questão do aborto, questões relacionadas à moral, a gente viu um recuo, né? A candidata, na verdade, chamando, inclusive à época, o Gabriel Chalita, que era uma figura muito importante em meio à Igreja Católica, lideranças do meio evangélico, sempre que tem isso contra candidatos de esquerda, a tendência é o candidato de esquerda recuar e se comprometer falando, não, eu sou ligado a valores cristãos, tal. Isso também coloca a disputa política num patamar muito ruim, né? Porque se confundem as coisas e os problemas da cidade, no caso da eleição presidencial 2010, problemas do país, acabam ficando em segundo plano por conta de questões morais. Sendo que, por exemplo, o aborto não é nem algo relacionado a uma eleição municipal, né, Cláudio? Não, eu acho que não é mesmo, né? Talvez eu possa entrar no tema quando você discute a questão do serviço de saúde. A gente viu que, por exemplo, em Vitória, no Espírito Santo, o candidato que se elegeu lá, o Pasolini, que foi talvez o único candidato bolsonarista eleito numa cidade importante do país, né, nesse último pleito, e acabou ganhando do Kozer, né, que foi um prefeito do PT, que já governou Vitória e acabou sendo derrotado. Ele é um daqueles que foi fazer aquele show de horrores na frente do hospital, impedindo aquela menina que havia sido violentada pelo tio, estava grávida, uma criança de 10 anos, de fazer o aborto previsto em lei, né? Então você vê, às vezes o tema pode aparecer na questão municipal por conta dos serviços de saúde que estão realmente a cargo do município, e ali até o indivíduo mesmo fazendo isso tudo acabou se elegendo. Agora, acho que você lembra bem, o PSDB lá na campanha do Serra trouxe essa temática para a eleição, de alguma maneira abriu essa caixa de Pandora ao colocar toda essa discussão no centro da política, né? Talvez ela fosse entrar de qualquer forma por outros atores, né? A gente vê que ela está em outros sistemas políticos aparecendo, mas o fato de um partido que, a rigor, seria um partido que tem uma trajetória aí de comprometimento com a transição para a democracia, com a luta contra a ditadura, que foi o caso do PSDB, entrar com essa temática, evidentemente prestou um imenso desserviço à democracia brasileira. E acho que isso tem que ser sempre lembrado, né? Tem que ser cobrada essa fatura, porque não se faz campanha política apelando para qualquer coisa, né? E aí realmente é uma confusão entre a esfera dos direitos, a esfera da política e a esfera da religião. Inclusive pelo fato de que a sociedade é plural, né? As pessoas podem, evidentemente, ter uma série de valores, né? Até ontem, assistindo lá o Roda Viva com o prefeito de Belo Horizonte, o Calil, que é de um dos partidos de adesão, o PSD, mas que falou coisas interessantes, quando se questionaram, você foi
a parada gay, e aí os evangélicos na Câmara Municipal ficaram contra, falou, olha, eu governo para todo mundo. Eu acho que ele tem razão nisso aí, né? Os governantes acabam governando para todo mundo, tem que contemplar essa diversidade, e é por isso mesmo que não podem ficar se colocando de uma maneira, vamos dizer, a falar, não, vocês são do bem, vocês são do mal, eu governo para vocês que são do bem e jogo vocês que são do mal para o fogo do inferno. Não dá para fazer isso, né? Isso nega a própria essência da democracia, que requer o reconhecimento desse pluralismo. Agora, Cláudio, falando aqui especificamente do PSDB, o partido teve aqui 520 prefeitos eleitos, no total foi o que mais perdeu em termos de prefeituras, né, 285 a menos do que em 2016, em que pese continuar como um dos principais partidos em número de administrações municipais, mas dessas 520 prefeituras, 178 estão aqui no estado de São Paulo. O PSDB está se tornando essencialmente um partido cada vez mais paulista? Olha, eu acho que dessa eleição ele saiu muito mais paulista, né? Até o presidente do PSDB não é, né, de São Paulo, ele é, se não me engano, de Pernambuco, né? Mas você tem um partido que, no grosso, né, no seu núcleo de poder, é muito paulista. Inclusive porque foi fundado, né, por liderança de São Paulo, Fernando Henrique, Serra, Mário Covas, Montoro. Se a gente for pegar os fundadores do PSDB, o núcleo mais importante era, no grosso, um núcleo paulista. Mas também acho que isso tem a ver com a dinâmica da política nacional. O PSDB é um partido que perdeu poder nas últimas eleições. Quando lançou candidatos à presidência, com exceção do Aécio, só lançou paulistas, né? Lançou Covas numa primeira eleição, depois lançou Serra duas vezes, duas vezes não, uma vez, né? Lançou Alckmin. Foram duas mesmo, Serra. Não, foram duas mesmo, tá foram certo, duas. É verdade. É que foram duas o Serra e duas o Alckmin, por isso que eu me confundi aqui. Só que uma vez que lançou alguém de fora de São Paulo, que foi o Aécio, né? Então é um partido que, digamos, construiu a sua situação como sendo um partido muito paulista. Eu acho que isso explica um pouco essa trajetória, né? E também o fato de que, como governa São Paulo há muitos anos, acaba se reforçando também do ponto de vista dessa articulação entre o poder estadual e o poder municipal, né? O que ajuda o partido, evidentemente, a eleger pessoas pelo Estado. Eu, por exemplo, não imaginaria que essa posição que teve o governador de São Paulo, de esperar o dia da eleição para no dia seguinte, pela manhã já, anunciar uma mudança da estratégia em relação à pandemia, né, saindo numa boa parte da cidade, do estado, da situação de regiões verdes para regiões amarelas, né, ele não soubesse disso antes. Ele fez isso, evidentemente, para favorecer os seus candidatos que disputavam o segundo turno, né? Não há outra explicação para isso, né? A falta de transparência veio daí. E por quê? Porque ele sabe que é o seu bastião político, o estado de São Paulo. E além dessa questão, né, do anúncio feito ontem, nesse timing totalmente assim, inadequado, para a gente dizer o mínimo, né, teve também ali o governador João Dória, já no discurso da vitória de Bruno Covas, tendo um protagonismo que ele não teve durante a campanha toda, na verdade, né? O prefeito de São Paulo, ele fez uma campanha ali, digamos, a gente pode dizer que apesar do Dória e não com o Dória, Cláudio? O Dória, mesmo uma coisa que eu chamaria atenção, no primeiro turno, né, quando o Bruno Covas vai para o segundo turno, o Dória tem uma aparição bem mais discreta, né, naquele discurso, digamos, não de vitória, claro, no caso do primeiro turno, mas de agradecimento ao eleitor e tal. Ele só dá uma aparecidinha ali, mas fica mais na moita. No segundo turno, ele vai, né, para frente do palco. Né? E ao ir para frente do palco, por quê? Porque ele está, de alguma maneira, se lançando para o próximo período político. E aí, como não tem mais perigo dele tirar voto, porque a eleição já passou, né, ele vai para frente do palco e aí começa ele a tentar ganhar alguns votos, surfando na onda da vitória do seu aliado. Acho que é isso, evidentemente, que aconteceu aí. O Dória claramente já está se colocando para 2022, e eu diria, não para ser reeleito governador, o que seria talvez o caminho mais natural, mas para se colocar como candidato presidencial. Só não sei se com o PSDB tão paulista, com o Dória tão paulista, né, com esse perfil que até lideranças do partido, até se não me engano, o próprio Fernando Henrique apontou, né, talvez não esteja pronto para disputar a eleição presidencial. Tem esse estilo almofadinha, que não sei se pega muito bem fora de São Paulo. Mas, de qualquer maneira, está tentando se colocar como candidato para as próximas eleições, né? Vamos ver se ele efetivamente consegue decolar, porque eu acho que esse campo aí da direita e da centro-direita está congestionado. E eu não sei se o Dória é hoje o nome mais forte para disputar as eleições nesse campo. Acho que ele tem um trunfo aí na questão, por exemplo, da vacina. Essa guerra das vacinas vai continuar acontecendo.
Ele pode, por exemplo, diferentemente do governo federal, que anunciou que não vai vacinar todo mundo, vai seguir um cronograma parecido com o da vacina da gripe. Ele pode, eventualmente, por exemplo, ter uma campanha de vacinação universal, chamar atenção para isso, tentar se colocar. Ele tem algumas cartas na manga. Agora, claramente já é candidato a presidente em 2022. Se será, é outra história, mas que já é pré-candidato, é. Agora, falando em 2022, não em questão de nomes, mas de partidos, a gente já teve uma novidade aqui nas eleições de 2020, que foi o fim das coligações proporcionais, e a questão da cláusula de barreira vai se tornando mais restrita a cada eleição. Já é possível a gente prever, por conta aí da dificuldade de acesso que alguns partidos vão ter ao fundo eleitoral e também ao horário político, fusões de partidos para 2022, Cláudio, ou ainda é cedo para a gente pensar nisso? Não, eu acho que já deve começar a acontecer, sim, um certo número de fusões. Eu apostaria nisso, não sei exatamente quais vão ocorrer, evidentemente, mas eu apostaria que os partidos menores, sobretudo aqueles partidos que não têm coluna vertebral ideológica, programática, né? Esses aí vão começar em breve a se fundir, a ser absorvidos por partidos maiores, né? Mas mesmo partidos com uma orientação programática mais forte, eu diria que se não fizerem isso, correm realmente o risco de ficar pelo caminho, né, de acabar não se viabilizando. E acho que vários deles também devem seguir, enfim, fundindo-se ou não, uma estratégia de lançar nomes fortes para a Câmara de Deputados, né? Eu, por exemplo, não sei o que vai fazer o PSOL com o Boulos, né? Mas eu, se fosse um dirigente do PSOL, apostaria provavelmente em lançar o Boulos a deputado federal para São Paulo, porque aí ele provavelmente puxa uma bancada forte do PSOL, puxa uma votação forte que ajuda o partido a superar a cláusula de barreira. Eu acho que esse é um fator importante para o PSOL, para o PCdoB, outro partido pequeno, desses partidos que eu quero dizer que tem realmente conformação ideológica, a Rede, enfim, esses partidos menores, mas que têm alguma orientação ideológica, vão ter que ou se fundir, né, ou mesmo não se fundindo, fazer isso, né, pegar os seus super nomes, os seus grandes nomes e botá-los como puxadores de votos, porque senão a situação vai ficar muito difícil. Tá certo, Cláudio. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Conversamos aqui com o cientista político e coordenador do mestrado profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.